Antes vamos falar dos números, porque em 2019 o Flamengo ganhou quase tudo, foi uma máquina de títulos, de gols, a gente viu isso. Mas os números, como é que eles explicam, como eles comprovam essa superioridade do time de Jorge Jesus, do Mister, no ano passado? Vamos acionar o espião estatístico agora no Tá Na Área. Aquilo que eu quero, principalmente, não é? É apresentar o trabalho que eu tenho que fazer no Flamengo. O meu passado como treinador está escrito, está feito, tem alguma importância porque os treinadores também vivem um pouco antes de começarem a trabalhar pelo seu currículo. Como toda a gente sabe, eu sou o treinador em Portugal que mais títulos ganhei. E, portanto, aquilo que eu tenho que demonstrar neste momento no Brasil e concretamente no maior clube do Brasil, que é o Flamengo, é o meu trabalho. Sim, vamos tratar apenas dos números do Flamengo a partir da chegada do Mister Jorge Jesus no meio do ano. E olha que o Abel Braga até que vinha bem, apenas 5 derrotas em 32 jogos e o título de campeão carioca. Mas no dia 10 de junho de 2019, os números que já eram bons ficaram absurdos. Vamos lá. Sob o comando do Mister foram 40 jogos, com 89 gols marcados e uma média de um pouco mais de 2 gols por jogo. Desses quase 90 gols, apenas 25% em bola parada, 23 no total. As grandes armas do Flamengo no ano foram as jogadas aéreas e também as rasteiras. Pelo alto, 37% dos gols. No Brasileirão, foi o time que mais fez gols dessa maneira, 25 ao todo. Pelo chão, a porcentagem é ainda maior, 47 gols, sendo que desses, 40 foram com assistências. E aí entra o trabalho coletivo, a posse de bola tão valorizada por Jorge Jesus. Quem mais se aproxima desse número é o Grêmio, com 9 a menos. A eficiência no contra-ataque também chamou atenção. 11% dos gols do Flamengo vieram dessa forma. E o principal responsável por esse bom aproveitamento foi o trio formado por Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol. Todos os gols de contra-ataque foram feitos por um dos 3 jogadores. E com o domínio da posse de bola, a pressão ofensiva e uma defesa organizada, vem outro destaque do Flamengo de Jesus. O time foi o que menos sofreu finalizações desde a chegada do Mister. Com esses números, nos resta apenas concordar com o que o Bruno Henrique falou. Então a gente tem que ter cabeça no lugar, porque nós estamos em outro patamar. Flamengo é campeão da Copa Libertadores da América 2019. Outro patamar, Bruno Henrique, seu fenômeno. Tudo bem, Gonza? Ricardo Gonzalez, muito bem-vindo. Sempre um prazer ter você com a gente. Prazer todo meu. Um abraço a todos que estão com a gente no Tá Na Área. Bom, o Flamengo quer continuar, a torcida tá louca para continuar em outro patamar, como diria o Bruno Henrique em 2020. E se a gente levar em conta as contratações, esse início de movimentação do mercado, tudo indica que segue assim, né, Gonza? O Flamengo é o time que melhor se reforçou, mais se reforçou e já era o time mais reforçado no ano passado. Não tenha dúvida, Fred, o Flamengo, ele já naturalmente com essas contratações, ele já está num patamarzinho ali, um degrauzinho acima do que ele estava no ano passado, no momento em que ele sai, né, que ele começa a arrancada. É lógico que ele precisa confirmar isso no campo com as conquistas que ele teve. Se a gente fizer um exercício aqui, rapidamente, pegar, se o Flamengo resolvesse vender os seus titulares, pega o time reserva, vamos lá, César, Mateuzinho, né, que é o lateral direito do Júnior. Tuller. Tuller, até aí, ok, até aí nada Aí a gente já tem um zagueirão de peso. Gustavo Henrique, aí você tem o René, Thiago Maia, Diego, Vitinho, Michael, Pedro e Pedro Rocha. Rapaz. Esse time, do quarto zagueiro em diante, é para você, mas se você reforçar aí com os 3 principais, Diego Alves, Rafinha e Rodrigo Caio... É um time que disputa o Campeonato Brasileiro, né? O time disputa título. É time para G3 ali, G2, é para brigar por título. Então, por aí você tem uma ideia. Se a gente fosse fazer um outro exercício, quem desse pessoal que está chegando, ele poderia ser titular? É isso que eu ia lhe perguntar. A gente tem aqui Pedro Rocha, Michael, o Pedro, Thiago Maia e Gustavo Henrique, além do Thiago, de 18 anos, lá do Náutico. Desses nomes aí, pelo menos assim, a princípio de bater o olho, Gustavo Henrique e Pedro, para mim, saltam um pouco da lista. Para você também, não? Ou vai todo mundo brigar por uma chance? Eu acho que todos eles, logo o menino do Náutico, evidentemente, que é um suporte, é um reforço mais pro Sub-20.
Mas os outros, todos eles chegam com condições, por tudo aquilo que a gente já falou, eles chegam com condições de brigar. O que eu não consigo imaginar neste momento é quem sairia. Pois é. Né? Porque eu não consigo imaginar um Pedro reserva, mas aí também o quê? Vai sair o Gabigol e a função é um pouco diferente também dos dois. Né? Exatamente. Se você pensar ali por posição, você pode pensar, o Michael foi uma baita revelação, um jogador rápido, mas quem poderia ser? Você vai tirar ali talvez o Arrascaeta, mas é outra função completamente diferente, é outra característica. Então o Flamengo ele se reforçou não só em termos de nomes, mas em termos de alternativas de jogo. Então, se ele precisa variações de um jogo, táticas. variações táticas. Se ele precisa de um jogo mais pensado, Arrascaeta. Se ele precisa de um jogo mais rápido, mais intenso, Michael. Se ele precisa de uma referência, de um jogo aéreo, Pedro. Se ele quer uma movimentação maior, Bruno Henrique, Gabigol. Ou seja, não dá para você... Eu acho até que o Jorge Jesus talvez não tenha um time titular assim, ao longo do ano. Talvez ele seja um pouco diferente do que ele fez. Em 2019, talvez uma das poucas reclamações com relação ao time é que o time reserva nitidamente não estava no mesmo nível do time principal, do time titular. Exatamente. Né? Talvez isso mude um pouco. E aí, por convicção dele e também por conta disso, por essa diferença, ele foi obrigado praticamente a jogar com o time titular até o fim, sem poupar, essa foi outra discussão que a gente teve na temporada. Acho que agora ele vai fazer, não para poupar, mas para ter alternativas. Uma competição, por exemplo, como a Copa do Brasil é uma coisa, uma competição de fôlego como o brasileiro é outra. Enfim, o Flamengo está, de fato, num outro patamar. O que você imagina com relação ao, talvez, um dos poucos problemas que sobram para a temporada 2020, pelo menos no início da temporada para o flamenguista, que é a renovação ou não do Gabigol? Para a gente voltar um pouquinho no tempo e lembrar, logo depois da final da Libertadores, a direção do Flamengo já cobrava do Gabigol uma posição, vai ficar, não vai, e a postura dele era, vamos esperar o Mundial, eu vou responder quando eu estiver mais tranquilo. Teve até um leve desentendimento com a direção, o Braz teria dito que ia ser do jeito deles também, que não ia esperar até o fim do ano e tudo mais, mas esperou e a gente entrou agora em 2020 e tá todo mundo muito animado com a possibilidade dele renovar. Ao mesmo tempo que teve uma negociação acontecendo entre Chelsea e Internacional, que deu uma aumentada nos rumores, nos boatos que ele iria embora do Fla, né? Para quem não acompanhou, o Giroud foi a Inter. Enfim, para você ele fica, não fica? E se você fosse o consigliere, o amigão dele, do Gabigol, tem lugar melhor para o Gabigol no mundo? Olha, eu acho, pelo famoso andar da carruagem, que ele vai acabar ficando. Acho que essa pequena rusga que teve aí no fim do ano foi por questões de expectativas, né? O Gabigol tinha expectativa com relação tanto a uma proposta de um time de ponta ou uma proposta de ponta em termos financeiros da Europa, que não veio até agora, né? Falou-se aí em West Ham, enfim, que é um clube que não é da primeira linha da Premier League. Ele tinha também uma expectativa de talvez de um rendimento próprio melhor na decisão, na disputa do Mundial, que não aconteceu. Ele não foi. Pra talvez crescer mais, os olhos do mundo. Mais, tentar repetir o que ele fez na final da Libertadores. Se o Gabigol faz 2 gols contra o Liverpool e dá o título, era outra. Ele ia para um outro patamar. E o Flamengo talvez tivesse que reformular. Como eu acho que tanto a expectativa dele não se concretizou, como o Flamengo também entende e reconhece que ele fez muito, que ele é um ídolo, inegavelmente ele é um ídolo da torcida, das crianças, por conta do visual, por conta do gesto lá de comemoração, eu acho que eles vão acabar chegando a um acordo. Entendo até que, caso não aconteça, caso o Gabigol vá para a Europa, volte para a Europa, seria um prejuízo, com as contratações que o Flamengo está fazendo, um prejuízo um pouquinho minimizado.